Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o alicate X-Cut da marca Knipex. Eu vou falar um pouco desse alicate que tem uma construção bem diferente do que os alicates de corte diagonais normais. Vou mostrar para vocês o que eu gostei e o que me decepcionou. A marca Knipex é uma marca alemã muito famosa no mundo. Eu já tenho vídeo aqui no canal explicando um pouco sobre a história da marca. Se você tem interesse em conhecer, dá uma olhada no vídeo que eu vou deixar linkado. Esse é o modelo X-Cut da Knipex. O código dele é o 7306160. Ele é um alicate de 160 milímetros. Mas o que esse alicate tem de tão diferente de um alicate de corte diagonal comum? Primeiro a gente vai ter que voltar um pouco nos tipos de construções de alicates de corte diagonal. Existem basicamente 3 tipos de junta para os alicates. O alicate comum de corte diagonal, ele utiliza o que é chamado de junta única. O alicate completo ele é dividido no meio e parte do alicate está de um lado e a outra parte está do outro. O outro tipo de junta é a chamada junta sobreposta. As duas partes deles são idênticas e elas ficam uma sobre as outras, presas por esse pivô central. Esse tipo de alicate ele é muito utilizado para trabalho pesado. E esse último modelo é um modelo de junta tipo caixa, que é quando uma das partes passa por dentro da outra parte, formando uma espécie de caixa. Daí vem o nome X-Cut, que é um alicate de corte em formato de X. Mas esse formato tipo caixa, ele na verdade não é uma novidade. Já existiam outros alicates no passado que utilizavam esse formato. A Knipex se inspirou nas inovações do passado para criar esse modelo dela de alicate. Porém, esse tipo de modelo sempre foi muito caro e de difícil produção, e com isso só era utilizado em cenários bem específicos. Então, com os novos processos de produções atuais, ficou mais fácil produzir esse tipo de alicate com precisão. E a Knipex adicionou alguns detalhes na patente dela para otimizar a produção desse alicate. O modelo tipo caixa, ele tem uma grande vantagem frente aos modelos de junta única e o de sobreposição. Ele tem uma maior estabilidade na hora do corte, além de uma maior durabilidade, evitando folgas e o jogo do alicate, porque ele trabalha confinado dentro dessas duas paredes. Uma coisa muito comum de acontecer com os alicates de corte diagonal é que quando você aplica força, uma das arestas de corte acaba sobrepondo a outra. Eu vou pegar, por exemplo, esse alicate da própria Knipex, que tem exatamente o mesmo tamanho de 160 milímetros do que o X-Cut. Observa que quando eu faço força, a aresta de corte monta em cima da outra. O que acontece é que no momento que a força é aplicada, outras forças projetadas pelo cabo vêm em diversas direções. E esse pivô, ele tenta centralizar tudo para que essas arestas toquem exatamente uma em direção à outra. No X-Cut, esse tipo de jogo não acontece. Se você observar, eu faço a força, mas ele permanece no mesmo local. E o grande ganho disso é que toda a força que é aplicada para o cabo é direcionada uma contra a outra. Uma outra grande vantagem dessa junta em caixa é o quão suave é o movimento do alicate. Observa que o alicate é extremamente solto. Um outro fator interessante com relação a essa junta é que o alicate é bem mais leve do que um alicate normal. O X-Cut pesa 175 gramas, enquanto esse outro modelo pesa 10 gramas a mais. Observa que ele aparenta inclusive ser maior, porém ele segue esse formato vazado até aqui dentro do cabo, com somente um pedaço aqui no final que volta a ser inteiriço. O próprio cabo ele é moldado para ser encaixado dessa forma nesse pedaço. E o outro lado é bem diferente, porque ele é um lado mais fino. E aqui tem uma informação interessante na patente que informa que o cabo precisa ser reforçado para encaixar nesse tipo de alicate. Ou seja, essa área fina precisa de um reforço lateral no cabo para aguentar essa pressão. Um outro detalhe muito curioso e interessante desse alicate é que o pivô dele é descentralizado. Quando você pega um alicate normal, você vê que o pivô dele está exatamente alinhado com a aresta de corte. Nesse caso do X-Cut, ele é levemente posicionado à direita. A Knipex informa que esse desenho traz não só uma maior performance, quanto otimiza o processo de produção dessa ferramenta. Ainda sobre o pivô, ele também é um pivô muito pequeno e bem próximo da aresta de corte. A Knipex informa que esse alicate é até 40% mais forte do que um alicate de corte diagonal comum de mesmo tamanho, como por exemplo esse daqui no tamanho de 160 milímetros. Mas daqui a pouco a gente vai fazer alguns testes para ver como que ele se comporta com o irmão dele de junta sobreposta. A capacidade máxima de corte do X-Cut, como descrito aqui no cabo, é de um diâmetro de 2,2 milímetros para um fio piano e até 2,7 milímetros para um fio rígido. Esse tipo de capacidade 2,2 somente é encontrado em alicates desse tipo, mas no tamanho de 180 milímetros. Então isso significa que o X-Cut, ele com 160 milímetros, ele tem uma capacidade de corte de um alicate de 180 milímetros. O X-Cut ele pode ser produzido em 3 versões. A primeira com o cabo Comfort, vermelho e azul, e um tratamento polido no metal. Existe a versão com o mesmo cabo cromado e essa versão que é a versão cromada VDE. Além disso, também tem um modelo com suporte para safety cord.
Falando um pouco sobre o cromado, esse foi um dos pontos que me decepcionou nesse alicate. Esse modelo chegou para mim com uma bolha aqui na ponta e assim que eu comecei a usar, ele foi descascando cada vez mais. Aqui na ponta dá para perceber bem como que ele vem descascando. E isso acontece dos dois lados. Aqui pela parte de dentro dá para notar bem também. Ainda na aresta de corte, você consegue perceber que esses modelos mais novos possuem as marcações a laser. Essas marcações auxiliam na hora de prender o objeto que você está cortando no lugar e para que ele não fique correndo durante o processo de corte. Foi interessante observar que as marcações a laser vão além do cromo. Então, independente de eu ter perdido o cromo, as marcações aqui continuam funcionando. Isso é um ponto bem legal. Um ponto curioso relacionado a esse pivô lateralizado é que ao abrir o alicate, você percebe a assimetria, o que é bem estranho de olhar um alicate que se abre de forma assimétrica. Mas interessante também observar que o X-Cut tem uma abertura maior do que o seu irmão de mesmo tamanho. Uma outra comparação interessante é que a aresta de corte desse alicate ela é maior do que a aresta de corte do alicate comum. Existe uma diferença aqui de 3 milímetros de tamanho de aresta de corte. Agora vamos cortar um pouquinho para a gente ver as diferenças. Eu vou pegar uma folha de papel para a gente ver como é que é o corte dele. Observa como estala o papel. Agora vamos cortar com o modelo anterior. Também corta muito bem. Vamos passar aqui para um cabo de 2,5. Corta muito fácil. Vamos decapar aqui um pouquinho. Ele também decapa muito bem. Vou cortar aqui um fio desse cabo. Ele corta bem preciso. Vamos cortar aqui. Cortar aqui 2 de 2,5. Também sem problema. Vamos cortar um cabo agora de 6 milímetros. Agora vamos para 16 milímetros. Vamos fazer um corte aqui. Vamos pegar um cabo coaxial. Corta muito fácil. E um cabo 4 de 2,5. Essa abertura já é um pouco mais complicada. E corta bem. Esse alicate também é direcionado para fazer alguns cortes de arames ou pequenos parafusos. Então vou pegar um pedaço de arame para a gente fazer um corte. Esse arame tem em torno de 2,4 milímetros e não tem a dureza de piano, então ele está abaixo da especificação de fio duro, que é até 2,7. Vamos fazer um corte aqui. Ele corta muito fácil. Agora vamos com esse alicate normal. A força que eu tenho que fazer nesse alicate é bem maior do que a força que eu faço aqui no X-Cut. Observa a força que eu faço, que é muito mais simples. Ou seja, mesmo com esses 40% a mais frente ao alicate diagonal normal, ainda assim dá para perceber um ganho em cima dessa outra versão do irmão dele, para itens duros como esse arame. Vamos então para os pontos que eu não gostei nesse alicate. A primeira coisa está ligada ao fato do alicate já chegar com o cromo descascando. A princípio esse é um problema estético, porém existe um outro fator que talvez esteja ligado a isso, que possa estar atrapalhando a funcionalidade dele. Quando eu adquiri esse modelo, ele também veio com o cromo descascando e ele não estava cortando direito. E depois que eu fiz a troca desse alicate, ele passou a cortar muito melhor. Voltando aqui para o cabo de 16 milímetros, a força que eu faço com esse alicate é menor do que a força feita com o X-Cut. Eu aplico bem mais força com ele para cortar esse tipo de cabo mais grosso. E isso é muito estranho porque com fios rígidos ele corta muito mais fácil. Um outro ponto que me incomodou um pouco foi com relação ao final do cabo. Ele possui uma espécie de uma folga aqui no final, que é como se o cabo parasse um pouco antes. Isso não acontece em outros modelos da Knipex, onde o metal vem aqui até o final. E o estranho é que quando você aplica força, a sensação é que ele escorrega para dentro. Então dá uma sensação de instabilidade enquanto você aperta o alicate. E agora vamos para as conclusões finais. Com certeza um alicate muito forte, leve, pequeno, portátil, um alicate de 160 milímetros, com poder de capacidade de corte de 2,2 milímetros para fio rígido piano. Esse sistema de junta promete para que o alicate nunca abra folga. Sem dúvida uma excelente opção para quem está buscando um alicate que seja pequeno e portátil e que pretenda fazer cortes em materiais mais rígidos, enquanto mantenha a capacidade de corte para cabos. Eu entrei em contato com a Knipex sobre esse defeito e eles me informaram que esse não é um defeito esperado e vão me enviar um outro alicate em garantia. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comente o que você achou dessa ferramenta e siga a gente também no Instagram, no @canal Meu Review. É isso, pessoal. Obrigado, um abraço.